Olá, paz do Senhor, estou de novo aqui. Quero convidar vocês para nós refletir em alguns versículos do livro de Deuteronômio, no capítulo 10. Eu estava, como sempre, lendo e orando e me chamou a atenção, né? A gente já leu a Bíblia tantas vezes, mas tem detalhes que a gente vai perdendo, então você vai relendo e vai aprendendo. Então aqui eu vou ler com vocês o versículo 1 e o 2 do Deuteronômio 10. Depois desses eventos, o Senhor me ordenou: corta duas tábuas, duas placas de pedra, como as primeiras, e sobe para encontrar-se comigo no alto do monte. Faze também uma arca de madeira. Escreverei sobre as placas as palavras que foram gravadas nas primeiras tábuas que quebraste, e tu as colocarás na arca. Eu vou ler o 3 e o 4 já. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei duas placas de pedra como as primeiras e subi a montanha com as duas tábuas nas mãos. Ele então escreveu sobre as novas tábuas o mesmo texto que havia escrito antes, os 10 mandamentos que o Senhor havia proclamado no monte no meio do fogo, no dia que estáveis todos unidos em assembleia. Em seguida, o próprio Yahvé entregou-os a mim. E aí acho que tem uma parte que ele fala, né? Aonde que ele diz aqui? Que ele guarda ali né? Dentro dessa arca ele vai guardar as duas novas tábuas. Então a gente sempre sabe da história das tábuas, né? Que a primeira, quando Moisés desce, que foi a pregação passada, ele acaba vendo o povo no pecado, ele se ira e acaba tirando no chão as tábuas e elas são quebradas. Então aí ele tem que subir de um monte de novo, e aqui é a segunda vez. Como eu falei, ele tá relembrando aquela geração, né, antes deles entrar na Terra Prometida. E aí ele tá, a gente sabe que Deus, que é a segunda vez ele tem que preparar as tábuas de pedra, mas Deus escreve de novo. Só que dessa vez Deus vai e já prepara Moisés de antemão. Na primeira vez o Moisés só subiu. E aí Deus mandou as tábuas prontas para ele, entregou na mão dele, achando que Moisés guardaria. Mas na primeira descida já acontece aquele problema lá com o povo. E aqui, então, Deus já fala assim: agora você vai preparar as tábuas de pedra e também você vai preparar o quê? Uma arca de madeira para guardar as tábuas, né? A da lei do Senhor. E o que eu quero falar com vocês é sobre essa primeira arca de madeira. Porque as duas arcas são feitas da mesma madeira, que eu fiz questão de ler ali que ele fala, você vai preparar uma arca de madeira de acácia. Mas lá na frente, né, depois que ele vai ficar nesse tempo com Deus agora no monte, Deus vai passar para ele uma porção de coisas sobre como fazer o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo. E aí a gente vê que é a mesma madeira que todos os que foi feito de madeira no tabernáculo era essa madeira, que era uma madeira, a única árvore que tinha lá, mais em abundância no deserto. Então eles não iam tão longe buscar, era dali. Só que era uma madeira muito difícil. Ela é toda torta, espinhosa, então ela dá um trabalho, ela é cheia de nós nela. Então aquilo ali dava um trabalho, mas era o que tinha. E Deus está falando assim para eles: vocês vão trabalhar com o que vocês têm. Porque é assim como Deus faz conosco. Ele pega nós, você é o que está na mão. É isso, mas a transformação de Deus na nossa vida. E aqui o que me chamou a atenção é justamente isso. Que na primeira vez, gente, ele não passa requisitos. Olha, porque na outra arca tem todo, é tanto de altura, tanto de largura, isso, aquilo. E a gente sabe que a arca, ela é de madeira, é a mesma madeira. Mas a segunda arca, onde as tábuas da lei vão ser guardadas, que é chamada, no caso lá, a Arca da Aliança. Então aqui era só uma arca. Você arruma uma caixa para que você não me estrague, não perca. Só que aquilo era algo provisório. Então, aí é como eu trabalhar de Deus na nossa vida. Mas lá para frente, gente, o Senhor falou assim: agora vamos fazer uma coisa real. Uma coisa que vai durar. E era o lugar mais sagrado, no Santo dos Santos, onde ficava unicamente essa arca que tinha dentro mesmo, né? Então tinha lá as tábuas da lei, a vara do Arão, né? Que foi o cajado lá que floresceu, e também um vaso lá com o maná. E em cima delas que vinha aquele propiciatório todo feito de ouro,
com os querubins, né? Que era ali que Deus se manifestava a Moisés. Em cima de tudo aquilo, né? Dessa arca. E nós sabemos lá que a arca ela foi revestida. Ele falou assim: você vai fazer assim, mas vai ter ouro dentro, onde só Moisés via, porque ninguém podia mexer dentro dela. E os que mexeram lá, né, foram aquele povo lá de Bet-Semes lá, e até que tentaram abrir, de curiosidade, eles foram punidos, né, feridos numa enfermidade. Porque não era, mas mesmo assim, elas tinham que ter ouro dentro e fora. E aquilo era visto mais por Deus, por Moisés, pelo sumo sacerdote, depois Arão, uma vez no ano, e continuava, né, até quando se destruiu o templo, e ninguém sabe onde está essa arca até hoje. Mas, mesmo assim, ela tinha ouro, ela representava a glória do Senhor, só que revestindo essa madeira. Então, aquilo me chamou muito a atenção, porque aí, durante esse capítulo 10 inteiro que eu li, aí lá pra frente ele vai falar o que o Senhor pede de vocês. Depois eu vou ver se dá tempo de ler, que eu tô bem corrida hoje. Mas ele vai falando assim: o que eu peço? Que vocês guardem, né? São vários requisitos, mas guardem meus mandamentos. Mas esse guardar é o que diz que vocês cumpram. Só que daí, aqui no texto, em outras passagens ali, ele vai falando de você, onde que tá aqui uma parte, onde ele vai falar isso mesmo, no 16, lá ele diz assim, ó, circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda obstrução carnal e deixai de ser insubmissos e teimosos. Então, isso aí é Deus preparando, como é o caso, vocês têm uma arca simples, mas lá na frente, né, aqui no caso, eles já estavam com a arca real, né, que já em Deuteronômio já existia, é só uma lembrança do que foi lá, né, o processo, mas já existia o tabernáculo. Mas Deus está falando assim, olha, teve uma primeira arca, agora tem uma segunda, mas então o nosso coração, ele vai ter que ser transformado para nós entendermos as leis do Senhor. Porque o povo não entendeu, eles guardaram a lei mesmo é, estrita, vamos dizer assim, sem estar no coração. E hoje em dia, muitas pessoas dizem assim, eles dão muito discurso, eles ensinam. Ó, esse que é o certo, mas quando cai no lado deles, quando é sobre eles, aí eles esquecem daquilo que Deus mandou. Né? Todo o texto, eu falei assim, a gente lê o capítulo todo e vai orando e Deus vai trabalhando na minha vida. E aí ele vai falando, circuncidem o coração. E aí ele vai falando, né, que Deus ele é temível, que ele não age com parcialidade. E ele diz assim no 17, ele não aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. E aí ele vai falar que Deus defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro. E quantas vezes nós ali estamos, às vezes até orando, para Deus nos fazer justiça, para nos defender, mas às vezes a nossa vitória vai ser o prejuízo de outra pessoa. E foi muito engraçado que eu estava orando e clamando ao Senhor, assim, e me lembrei de um episódio, assim, acho que foi acho que não sei, mais ou menos acho que uns 2 anos, ou vai fazer 2 anos agora, hein? Acho que vai fazer uns 2 anos, isso mesmo, em outubro. Então, assim, eu saí de casa, o meu marido estava trabalhando, viajava, e era aniversário de uma das minhas sobrinhas, eu peguei ela, que é costume nosso, né? E nós levava eles, né, no shopping para elas escolher, que estão meio adolescente, é difícil. E nessa ida para o shopping, na volta, tava uma chuva terrível. E nós andando, a menina nova, né? Eu cuidando para dirigir, e tava na minha preferência, era uma baita de uma subida, então ele nem podia mesmo parar, né? Mas então era a preferência para subir. E tava escuro, e veio um outro carro na contramão e acabou batendo no nosso. E bateu, só graças a Deus eu tinha dado certo de eu passar um tanto, ele bateu na porta de trás, porque a menina estava na porta da frente, do lado do passageiro. E aí eu desci naquela chuva, me levei um susto, mais nervosa, porque a menina, né, filha da minha irmã, eu falei, como é que eu vou dar conta? A gente sai para comprar um presente e só Deus que sabe, né, da nossa vida. E daí era um senhor bem de idade, e ele assim, meio estranho, daí me deu o telefone. E eu falei, eu vou lá com meu marido, ele vai entrar em contato com o senhor, tá? Porque amassou bastante a porta do outro lado. Era uma luta para abrir, para fechar, ainda dava para abrir e fechar, mas era uma luta. E daí, gente, eu sei que o caso foi que passou. Meu marido veio, falou com a pessoa e daqui a pouco mais nada.
né? Ele disse que ia fazer, meu marido fez vários orçamentos, ia ficar bem caro para trocar mesmo, tinha que pintar, ia sair um valor meio, acho que não sei se é 2.500, era mais ou menos assim. E ele passou os orçamentos e a pessoa nunca mais deu resposta. E eu nas minhas orações com Deus, né, e meu marido sempre viajando, e eu não querendo andar com o carro amassado, me dava uma impressão ruim. E eu falei, nós sem dinheiro, nós estávamos numa situação bem complicada, né? Que uma outra vez bateram no nosso carro na igreja, mas como meu marido estacionou e era uma irmã assim no derré, e a gente acabou, era uma outra situação e foi uma batidinha leve, a gente relevou, falou, deixa que a gente arruma para facilitar para ela. Mas aquela vez eu falei, é uma batida grande, não é, não, eu não estava errada, mas eu orando, né? E Deus falou assim, ele não vai pagar. E não me falou se ele era crente ou não era crente, alguma coisa que ele, senhorzinho, era. E tava com um monte de homem indo pra, parecia que eles iam para alguma reunião. Eu não sei se eles eram evangélicos, alguma coisa, talvez fosse, eu não sei. Mas Deus falou assim: ele não vai pagar e você vai abençoar. Você ore e libere ele dessa dívida. Eu falei: tudo bem, senhor. Eu quero ver o senhor acertar com meu marido, porque os homens são diferentes, né? E daí eu orei, abençoei e falei: Luciano, o Senhor falou assim comigo, porque era eu que estava dirigindo, né? Eu quem mais ficava com o carro naquele tempo. Falei: olha, eu obedeço o Senhor. E dito e feito, irmãos, aquela pessoa não pagou. E nós deixamos, eu falei, ai, não, não vai ser, tanto que eu falo em paz sobre isso, não vai ser um peso. E passamos mais de um ano. Eu acho que a gente ficou muito mais de um ano. É um ano e pouco. Porque nós conseguimos trocar de carro, né? Que nós estávamos numa espera de uma questão. Mas é a obra de Deus na nossa vida. A gente conseguiu trocar de carro agora, acho que em fevereiro desse ano. E agora, quando eu estava orando, o Senhor falou assim: tá vendo, minha filha? Então, é milagre de Deus. E a nossa história é um milagre. Os que mais nos conhecem sabem que nós estamos vivendo de milagre, literalmente. E até a questão do carro mesmo, o senhor falou assim, eu tô dando, porque nós não tínhamos condição de pagar ainda mais o tipo do carro que foi. Mas é a hora que você aceita. De repente, aquele senhor era um senhorzinho aposentado. Vamos, talvez até um viúvo, não uma viúva, mas vocês entendem o que é isso? Então é quando a lei do Senhor, ela não está só na tua mente, ela está no teu coração, mas um coração quebrantado. Isso é um simples exemplo. Então, quando às vezes você pensa, mas eu estava certo, era meu direito. Se fosse no meu caso, se eu tivesse batido, eu ia ter que pagar sim. Se você fez a coisa errada, pague, não deva nada a ninguém, que é a ordem do Senhor. Mas às vezes o Senhor vai dizer para você, sofra. Se eu não me engano, é o Salmo 15 que fala que o Senhor, aquele que habita no monte com ele, é aquele que ele jura, e mesmo com dano próprio, ele não volta atrás. Ele falou assim: eu empenhei minha palavra, e mesmo com prejuízo, eu vou ser fiel. E Deus ele vai te dar o mesmo terreno ou bênçãos espirituais. Então, gente, é o tempo de nós orar e dizer, Senhor. Então, nós precisamos. Então, quando você vem para Jesus, ele pega você como você tá. Ele falou assim, ela vai precisar guardar essa lei, mas então ela vai cumprindo mais ou menos. Só que depois o Senhor desfaz tudo de novo. Porque ele podia dizer, ó Moisés, vamos só revestir essa arca, porque ele poderia dizer. Mas não, ela teve que ser feita novinha. E não foi mais o Moisés que fez, não foi mais as mãos dele. Ele falou, não é do teu jeito, Moisés. É uma outra arca. Vai ser feito pelas mãos lá. Tudo foi feito pelo aquele Bezalel e o Aholiabe. Falou assim, é outra pessoa que vai fazer. E aí vai ser revestida de ouro. E vai ser do tamanho que eu quero. A madeira era a mesma. É como Deus falando na nossa vida. É linda essa passagem. É Deus falando para nós, você é a madeira. Ainda está cheia de nó, ainda vai me dar trabalho, ainda tem espinho. E é uma coisa fina. E dava um trabalho para lidar com aquilo, mas era o que tinha. Deus falou assim: eu não vou descartar. É você. Só que agora vai ser feito, na primeira vez você veio. Você vai recebendo a lei, não vai cumprindo mesmo, vai fazendo do jeito errado. Mas chega uma hora que Deus vai dizer: você vai me obedecer. E ele falou: eu quero circuncidar o seu coração. E é o que ele diz ali: vamos deixar o Senhor trabalhar dentro de nós. Porque eu também orando, daí me lembrei de um versículo lá na Bíblia que Deus pega e fala assim: olha, vocês querem me fazer um templo, né? Acho que eu não me engano, na passagem de Salomão, ele diz: mas eu não habito em templo feito por mãos humanas. E todas as igrejas, todos os templos são feitos. Mas só que quando você pega esse versículo e junta com o versículo que Paulo fala, olha, não peque contra o templo do Espírito, porque vocês são o templo do Espírito Santo.
Então, o Espírito de Deus habita em vós. Então, quem que vai fazer Deus? Natan, o seu templo de Deus. Então, quem que faz esse templo? Porque quando a gente vem, gente, para Deus, a gente se volta para a verdade, tá tudo errado, tá cheio de nós, cheio de coisa, e o Senhor começa uma obra, ele faz uma etapa, aí depois ele fala assim, agora vamos aperfeiçoando, vamos transformando, agora vamos começar a dar uma forma à medida que eu quero. E aí a gente tem que ir aceitando o trabalhar de Deus, aceitando ser transformado. E chega uma hora que ele diz assim: agora eu vou revestir de ouro, dentro e fora. Porque muitas vezes a gente quer, fora é a glória de Deus, é a obra do Senhor sendo feita, é Deus usando você nos dons, do jeito que Ele quiser. Só que ele falou, não adianta ser só para fora. Porque o que mais poderia ver, embora que era só o sumo sacerdote que via, porque até os levitas que carregavam a arca, né, os sacerdotes levitas que levavam a arca, ela já estava toda embolada, toda naqueles vários tecidos e panos, porque eles não viam aquilo. Era tudo uma proteção. Então eles só viam os varais, que eram de ouro, e sabiam que ali estava a arca. Então todos os utensílios eles eram escondidos. Só via quem estava dentro. Mas Deus falou assim: mas eu quero dentro e fora. Porque ele falou: não adianta só para fora tá bonito. Só como te falou, dar uns discursos bonitos. Porque tem muita gente pregando bem, gente, falando. E até as coisas que eles falam, até se você obedecer, o Jesus mesmo falou para os discípulos: vocês estão vendo os fariseus? Escuta o que eles falam, mas não sigam o que eles fazem. Porque era diferente o discurso da prática. E aí é quando a arca é revestida de ouro por dentro. Porque a palavra diz assim que os rios de água viva, eles vão sair do nosso interior. Então pode sair muita palavra, muita coisa, muito discurso, e é bonito, mas aquilo não tem substância, não tem vida em si mesmo. Agora, quando o Senhor nos revestir de ouro por dentro e por fora. E aquilo que tem outra palavra que Paulo diz assim, né? Que a nossa vida está escondida em Cristo, né? Com Cristo em Deus. Então nós estamos escondidos em Cristo. É a glória dele que aparece. É o nome dele que é glorificado. E é o caráter dele dentro de nós. É onde você não negocia os teus valores. O mundo tá uma confusão, tá perdido. E todo mundo quer falar, todo mundo quer dar um discurso com a facilidade da internet. E eu até com medo, falei assim, Senhor, parece que todo mundo pode pegar e ligar uma câmera e gravar e fazer. Né? E eu falei, Deus, então é uma coisa para mim difícil. Eu falei, parece que tá todo mundo fazendo. Só que é algo que Deus falou assim, mas não é todo mundo que só estão falando. Então a questão é aqueles que nos conhecem, eles veem a diferença. Porque dá um discurso para quem não me conhece, não sabe como é meu dia a dia, como é a minha vida, vão dizer, nossa, mas que bênção. Agora, aquele que anda comigo, os meus vizinhos, as pessoas da minha família, esses sim vão ter que dizer, realmente essa pessoa está vivendo o caráter de Cristo. Então, para nós poder obedecer, e aí é necessário o Senhor circuncidar o coração. E aí sim é no nosso coração. O próprio salmista Davi diz assim: eu escondi a tua palavra no coração para não pecar. Mas agora, quando nós não entendemos a lei, nós separamos tanto o Antigo Testamento como o Novo, não, aquilo já foi, mas não, gente, a palavra do Senhor não passará. Só que tem coisas que o Senhor ali era uma sombra, como Paulo falou, do que viria. Mas não quer dizer que aquilo caiu em desuso. Só que é como eu vou aplicar isso na minha vida. Como a gente falou ali, defender a causa do órfão, da viúva, do estrangeiro. Quando ele fala ali do sábado para você, assim, então às vezes as pessoas ali descansando no sábado, mas é todos os teus funcionários trabalhando, os teus empregados, os teus animais, que o Senhor cuidava de tudo, era uma lei para todo mundo. De estar nesse descanso, de aproveitar. Então ele começa a falar assim lá em Isaías, e vários profetas assim, vocês estão jejuando, vocês estão trazendo ofertas, vocês estão fazendo sacrifício, mas eu não suporto mais. Se vocês não libertaram os cativos de vocês, vocês não estão honrando, obedecendo a lei de verdade. Então eles cumpriam as datas, era dia de festa, era dia de sacrifício, eles levavam aquilo, mas sem temor nenhum. E eles diziam que canseira, que enfado.
Como é difícil servir o Senhor, porque aquilo virava um peso, porque eles estavam debaixo da lei. E é uma coisa que muitas pessoas hoje interpretam. Eu aprendi, como eu falei, nessa linha judaico-messiânica. Então, a interpretação que eles dão às palavras de Paulo sobre a lei, ele falou assim, porque não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Mas aí que graça sem liberdade, ele fala, não é sem a liberdade, você está na lei do Espírito. Então ele diz assim, você não está mais debaixo do peso da lei, porque a lei não está sobre você, na questão do pecador. Ela está no teu coração. E aí quando você entende esse princípio e pratica isso, você vê que é glória, que é bênção, que é proteção. Porque aqui no texto ele fala várias vezes. O Moisés está falando, gente, vocês são uma nova geração, eu estou morrendo. Passei o bastão já para Josué. Vai ter toda né? Vocês têm todo um trabalho pela frente, vocês vão ter que entrar na terra prometida, mas vocês têm leis para guardar. Então ele começa a relembrá-los o que eles precisam fazer para ver se eles começam a fazer pelo menos uma esperança nessa geração que pratique, porque os pais deles tinham perecido. Mas a gente vê que não adianta, o povo não vai. Tanto que o Senhor fala lá em Jeremias, ele falou assim, gente, eu preparei. E ele vai dizer, agora vai chegar uma hora que essa lei vai vir no coração, que vocês vão me amar, que vocês vão obedecer ao Senhor, mas de coração, não mecanicamente, fazendo assim. Quantas leis a gente tem, e não é errado, cada denominação tem as suas regras, as suas costumes, né? A forma de conduta, de como que cultua, como que veste, como que você fala e se porta dentro da igreja e na comunidade. É normal isso. Só que às vezes, gente, a gente só cumpre aquilo. Eu lembro que quando eu comecei, eu era nova, e no nosso ministério, principalmente há 30, não, 30 não, né? Quase, 40 e poucos anos atrás, né? Acho que 47 anos, eu nem sei, tô perdendo as contas já. Mas mais ou menos isso, uns 40 anos e pouco atrás, isso, é por aí. Era muito mais rígido o sistema. E daí as pessoas vinham e me diziam, as moças, que eu comecei a andar com as mocinhas, com as menininhas da igreja, coisa e tal. E daí você não pode isso, não pode aquilo, mas ninguém me explicava por que que não podia. E eu, com a minha dura serviço, era 7, 8 anos, 10 anos, por aí. Mas, ai, não, eu queria fazer do meu jeito. Né? E foi aí que foi o nosso pecado, foi abrindo brecha e desandando. Não conseguia obedecer uma coisa básica, ele falou assim, não vai. Se você não consegue guardar ali, como na nossa igreja, não podia cortar cabelo. Era bem rígido o negócio. Mas se você não consegue guardar essa coisa simples, como é que Deus vai te dar outros mandamentos? Porque ele começa com aquela arca da madeira, ele vai deixando do tamanho que você quer, vai deixando do teu jeito, mas ele vai aprimorando. Ele vai dizer, agora você vai entrar na minha medida, agora vai ser do meu jeito, e não vai parar só no meu tamanho que eu quero, eu vou te revestir. Então, se você não consegue obedecer a leis humanas e entender o porquê, entender que a lei do Senhor ela é boa. Os mandamentos do Senhor são de vida, tanto que a palavra do Senhor guarde e você viverá. Mas não, o povo queria guardar para viver. Não, ele falou assim, eles já são vida. Então, cada vez que vocês cumprem, é como se você escolhesse de uma macieira lá. Então, o fruto da macieira é maçã. Então, assim, o fruto da obediência a Deus é vida. Só que as pessoas falam assim, não, eu quero ter vida. Então, eu vou fazer alguma coisa. Não, para ser salvo, não. Você já é salvo. E por que você é salvo? Agora você anda e obedece a Deus. Mas obedece não só no discurso. Obedece fazendo as coisas. Esses dias a gente voltou, acho que foi domingo. Eu gosto de assistir. Tem um programa lá do Silvio Santos, das 3 pistas. E dessa vez era 2 padres que estavam lá. Desses padres famosos lá. Um, acho que é o Fábio de Mello, e o outro eu não lembro. Eu vejo de vez em quando os cortes dele no Instagram. Ele é bem simples, bem divertido. E eles estão, né, cada um do seu jeito, mas tentando falar de Deus. Então, quem não é contra nós, não vamos, né, espalhar. E aí, terminou tudo aquilo e vai toda gente, vai rico, vai pobre, vai famoso, a maioria são conhecidos, lógico. Mas eu nunca vi ninguém fazer o que eles fizeram. Então, aquilo até me emocionou. E eu meio invocandinha, assim, com
com um deles que tá muito modernizado, assim, não quero falar, né? Mas quieta, mas de repente Deus faz uma obra assim que foi bonito. Aí terminou, eles ganham um prêmio em dinheiro. Aí um dos padres, eu vou falar o nome dele, o padre Fábio de Mello, ele diz assim: Deus tem me dado muito. Então eu vou fazer uma coisa que eu senti desde que eu cheguei aqui. Eu vi uma senhorinha e eu vou dar para ela esse dinheiro. E quando eles pegam, aparece a senhorinha, eu não sei, as minhas loucuras. Eu achei que ela parecia bem crente, assim. Ela tinha um semblante, assim, mas de uma pessoa bem, vamos dizer, pobre, mas ela tinha algo diferente nela. E bem humilde mesmo, assim, a roupa. A gente vê que as pessoas se arrumam muito para ir lá, e ela não, ela falou: eu vim, eu só quero vir. E acho que era a forma de Deus fazer algo na vida dela. Porque eu não sei muito bem como é que é. Eu acho assim que quando na minha cabeça, pelo menos nos filmes que a gente vê, que quando você chega perto dos padres, se você é da religião lá, do católico, eu acho que vocês beijam, as pessoas, vocês lá, beijam a mão deles, né? Talvez uma forma de honrar, eu não sei, para pedir uma bênção. Mas eu vi que ela ficou muito assim, tipo, surpresa com aquilo. E ela não reagiu. Então eu acredito talvez ela seja uma evangélica, né? Alguma coisa assim, não sei. Eu não entendo, é indiferente o que for a religião dela, porque aquele padre estava ajudando uma pessoa necessitada. E ele fez aquilo, e era um valor mais ou menos, né, para alguém que de repente não, né, tá numa situação difícil. E aí o outro padre, muito queridinho, quando ela entregou, ele falou: eu também ganhei, não sei o quê. Mas então eu vou fazer a mesma coisa. E foi e deu para a mesma pessoa. Porque ele falou assim, tipo, é muito bonito. Ele falou assim: eu não vou querer copiar ele. Ele falou assim: Deus mostrou para ele aquela mulher e ela tem uma necessidade, eu vou ajudar aquela mesma mulher. E foi muito lindo, gente. Então ali, e eu acho que talvez, eu não sei, já deve ter ido cantores ricos, pastores, e talvez, gente, talvez eles até fizeram no particular, porque o certo seria. Só que aquilo foi bonito, porque eu falei assim, gente, é alguém que tá não só dando um discurso, mas alguém que tá pondo na prática. E é isso que o Senhor quer de nós. Que você, mas agora que veio para mim, que eu posso ganhar um dinheirinho. E eu vou dar para. É isso que o Senhor quer. Ponha na prática o teu discurso de ajudar o necessitado, de você fazer alguma coisa. E é nisso que o Senhor vê a tua obediência, a tua fidelidade a Ele. Porque quando você está ajudando um necessitado, como ele falou aqui, ele lembrou dos estrangeiros, dos órfãos, da viúva. Como eu falei, no meu caso ali, a gente sofreu o dano. E Deus mandou nós liberar, porque realmente se você fica retendo, fica ali, não vai nem você para frente, fica amarrado naquilo. E tanto que cada vez que a porta enroscava, eu não ficava lembrando do senhorzinho. Me lembrei hoje. Porque quando eu lutava para fechar a porta, porque nós liberamos, então não era aquilo, cada vez que lembrava daquilo, reclamar e murmurar e às vezes até praguejar a vida dos outros. Então o Senhor quer mesmo, é isso que ele está ali moldando. Ele falou assim: isso é um exemplo simples, eu não sou melhor do que ninguém. Porque de repente tem áreas na minha vida que eu tô só no espinho ainda. Mas esse é um dos exemplos. Então é tentar pôr essa palavra em prática e dizer: Senhor, agora é tempo de nós mudar, de nós sair desse lugar e entrar para um lugar novo. De não só do nosso querer, nós guardar a lei do jeito que nós queremos numa arca simples. Porque o Senhor quer um templo. Né? A gente lê aquela passagem lá das Novas Jerusalém. Gente, aquilo ali é um mistério. Eu tô esperando Deus revelar completo. Mas quando o anjo vai apresentar a noiva do cordeiro para João. Leia lá, é o 20, 21, é por aí, é nos finzinhos lá do Apocalipse. E daí, quando ele vai, ele diz: eu vim apresentar a noiva do cordeiro. Só que ele começa a apresentar a Nova Jerusalém. E aí ele diz: mas ela tinha um muro assim, era um rio assim, é isso de ouro, é aquilo de jaspe, é aquilo não sei o quê. E aquilo me deu um nó, eu fazia um curso, eu falei: mas eu não entendi. E ninguém nunca explicou aquilo. E toda a vida eu ficava com aquilo. E o Senhor começou a mostrar, e falou assim, e esses dias eu orando sobre as pessoas lá e tal, nós estava até no monte. E de repente Deus pegou e falou assim comigo. Eu falei assim: o meu reino são pessoas. Então, quando ele mostra a Nova Jerusalém, de eu vou andar nas ruas de ouro, você que vai ter que ser.
Só que isso no espírito, gente. O João tinha que ver aquilo dali e descrever. Mas Deus falou assim: sou eu colocando. Um é jaspe, outro é ouro, outro é rio, é água da vida, é a árvore da vida. Somos nós que somos o corpo de Cristo. Então, ali, se você lê aquilo ali, é um mistério. Então, o Senhor, ele quer habitar. Ele diz: aqui está o tabernáculo, aleluia, o tabernáculo de Deus entre os homens. E ele falou assim: qual é esse tabernáculo? É você. É cada um juntando uma partinha daqui e dali. Então eu falei assim: gente, eu tô revestindo vocês, deixando do tamanho certo. Só que aí, como que isso vai acontecer? Como eu falei, não é assim Deus pegar nós e vai lá levar numa fábrica, lixar e fazer. Ele diz assim: eu entrego a minha lei, eu entrego meus mandamentos, porque são leis, são juízos, são testemunhos, são decretos, são várias coisas. E o Senhor vai nos dando revelação no Espírito o que é que você vai cumprir. O que aquilo ali vai encaixar na verdade da tua vida. Não jogue fora o Antigo Testamento. Porque a palavra do Senhor, ela não morre, ela é uma só. Um liga o outro, um sustenta o outro. O novo interpreta o antigo. Porque nós entendemos o sacrifício de Cristo, porque entendemos as ofertas de sacrifício. Porque era o primeiro sistema. Então, é entender aquilo ali, mas cumprir. Então, orar e pedir: Senhor, me revele como eu vou pôr em prática a tua lei. E como que eu vou guardar essa lei, porque a lei é para ser guardada. Entendeu? No coração não esquecida, era para ser guardada, porque, assim, porque do teu coração procede todas as saídas da vida. Mas se a lei tá ali como um muro, diz: ó, não passe para cá que é pecado, não passe para lá. Mas não como punição, mas como proteção. Quando a gente começa a entender o amor de Deus. Então tem até um outro versículo que eu quero falar, mas eu vou pregar numa outra vez, não sei se vai dar tempo hoje, que eu tô saindo já. Mas é glorioso a ordem de você servir o Senhor, o entendimento. Então comece a dizer: Senhor, eu quero guardar essa lei aqui, mas não é para enfeite. Porque às vezes tem pessoas que sabem decorar a Bíblia. Né? Claro que é com muito estudo e é maravilhoso, gente. Mas uma vez eu estava assim num curso, irmãos, e tinha um irmão que ele tinha um dom maravilhoso, ele veio pregar ali. Mas ele citava versículos inteiros da Bíblia. Só que no começo você vai achando bonito, mas ele citava. Eu falei: Jesus, misericórdia. Se esse homem pegasse um deles, às vezes uma palavra, às vezes uma vírgula dá uma pregação, e aplicasse aquilo. Mas não, ele começou a usar o dom que Deus deu, a sabedoria que Deus deu, mas aquilo só para falar. Eu falei: gente, daí é só a mesma coisa que eu pegar ali onde tem o Cid Moreira que gravou os salmos, a palavra, e pronto, né? Não tem, tem que aplicar aquilo. Então, às vezes, você guardou a palavra. Não estou falando da vida do irmão. Eu estou dizendo que aquilo me incomodou um pouco. Nem sei o nome dele. Já faz anos isso. E é assim dizer, gente, e é lindo. Eu vejo o Luciano Subirá, quando ele prega, aquele homem tem uma sabedoria. Só que, gente, ele aplica tudo aquilo. Ele pega o versículo, ele destrincha aquela palavra. É glorioso. Então, a sabedoria, você vai usar ela. Mas não é só na cabeça, gente. Mas é no coração. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele falou assim: gente, nós precisamos de gente que tem agora a palavra na mente, mas um fogo no coração. E junta as duas coisas. Lei e graça, né? O conhecimento e a graça, o conhecimento, e você crescer ali na graça e no conhecimento. Então, aquela unção na tua vida. Então, é bom você saber, mas praticar, porque às vezes você fala para os outros, mas quando chega na tua vez, é minha vez, eu tô na fila, esperei 2, 3 horas, agora chegou minha vez de ser atendido. A mulher, chega um idoso, chega uma gestante. E aí eu tenho que dar a vez para eles. É claro que vai te irritar. Mas se é uma lei, e se é uma lei da terra, imagine nós não cumprir nem as leis. Às vezes aquela pessoa diz: gente, pelo amor de Deus, eu não comi ainda. Ela é um ser humano, não é uma máquina trabalhando. Às vezes eu preciso, às vezes não tá passando bem, tá com fome. Mas quando é a nossa vez, a gente começa a se irar. Mas aceite. Diga: tá bom, é um ser humano. Então, às vezes, a gente sabe de gente que vai, principalmente nessas coisas de postinho, de SUS e tudo que é departamento de órgão público. É uma demora. E às vezes tem um cristão lindo, maravilhoso ali.
fazendo um barraco, um escarcéu, reclamando, murmurando, praguejando, aquilo vai demorar mais, vai piorar mais, vai se tornar um peso. E não cumpre nem a lei da terra, gente. E quer que o Senhor revele grandes coisas. Aí fica dizendo lá aquela passagem do Jeremias, né? Ai, Senhor, eu tô clamando para o Senhor me revelar coisas grandes e firmes que eu não sei. O Senhor falou, nem as que você sabe, você não cumpre. Não deixou nem eu deixar você na medida certa e já está querendo coisa de ouro e revestimento? Então vamos buscar do Senhor isso, entender que no começo é de um jeito a arca, mas ela é tudo progressivo. A caminhada com Deus não é só entrar pela porta, é andar no caminho. E aí o Senhor vai te transformando. Amém? Eu vou ter que sair, minha mulher está me batendo na porta, não em mim. Nós estamos correndo. Fique na paz, Deus abençoe e interprete no seu espírito essa palavra.